Historiadores e geólogos dizem que a civilização nasceu no Oriente e caminhou para o Ocidente. E o racional superior, no livro Universo em Desencanto, quando cita o alfabeto de astrologia e a velha Arábia, nos faz concordar com isso. O primeiro vento da civilização teve origem quando os viventes contemplativos passavam horas e horas imaginando, e seus olhos agudíssimos varriam o firmamento silenciosamente diante dos mistérios da natureza. Fruto de uma eternidade de observação, eles deixariam para seus descendentes o dom da empatia entre a causa e o feito, entre a natureza e o ser humano. Ou seja, uma ligação natural entre o ser humano e o Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais e os astros, planetas e constelações. Uma ligação ratificada pela própria natureza, na palma das mãos de cada vivente. Hoje, olham para o alfabeto que está nas palmas das mãos, para todos esses traços, todos estes riscos e nada sabem decifrar. Os viventes, fascinados pelo mistério do Sol, da Lua, das estrelas e dos astros, durante milhares de anos, aprenderam a ver e ouvir o firmamento. O resultado desse aprendizado foi espantoso. Sabiam com exatidão apontar no mapa celeste cada constelação, cada astro, sua trajetória e sua influência. Conhecendo o trânsito planetário e observando a natureza, evoluíram até o alfabeto de astrologia. E por ser um conhecimento natural, das leis naturais, chegaram à conclusão de que eles eram feitos da natureza, e a natureza, mãe de todos. Ao atingirem esse ponto de evolução, a evolução de entenderem que eram feitos da natureza, já dominavam o alfabeto de astrologia. Sabiam que quando o Sol transitava no espaço celeste, região de determinado astro muito seco, haveria seca e a vegetação padeceria por aquela influência. Sabiam que assim como existia o norte, o sul, leste e oeste, o anoitecer e o amanhecer, existia também neles, em cada ser humano, o mapa da vida. E por saberem disso, observavam a palma das mãos e foram encontrando a paridade entre os astros, suas influências, seus refúgios, suas trajetórias, e os traços que iam surgindo na palma das mãos. Milhares de anos se passaram. Dominaram, enfim, o conhecimento da vida, que estava escrito nas mãos de cada um. A pessoa quando nascia trazia na palma das mãos a impressão digital do mapa celeste. E o futuro sempre pertenceu à parte de cima. A predisposição da vida de cada um já vinha indicada nos traços das palmas das mãos. Mas, como na matéria, tudo que tem princípio tem fim, essa civilização astrológica caminhou para as organizações sociais, uma imposição natural, devido à multiplicação da espécie. E, vindo essas organizações sociais e sendo cada um dotado daquilo que fez, por onde merecer, obedecendo à lei de causa e de efeito, nasceram os primeiros reinados, indicação dos próprios astros. Uns nasciam para governar, outros para serem governados. Uma lei natural da deformação. Visto ser a deformação uma infinidade de formas diferentes, onde os feitos eram feitos com a junção dos fluidos, que poderiam ser fortes, médios, fracos ou poderosos. Se a junção fluídica das 7 partes, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, recebia os eflúvios das fortalezas celestes, nascia um poderoso. E esse poder, mais cedo ou mais tarde, haveria de se manifestar e tomar o seu lugar na natureza. E como era determinado pela natureza, todos tinham que aceitar, obedecer e respeitar. Nascia um soberano para reinar com o seu poder bom ou mau, e fazer os prodígios do bem ou do mal, enquanto respeitavam e adotavam o conhecimento astrológico. Agiam em continência com o alfabeto astrológico, sendo que os cuidadosos tratavam de ter os seus filhos dentro das junções fluídicas positivas para que o poder fosse para o lado do bem. Assim caminhou e floresceu no Oriente o alfabeto astrológico até atingir o auge dessa evolução. Dominavam a aritmética e haveriam de deixar para as futuras gerações apenas o sonho dourado da alquimia, a arte química de transformar vegetais em panaceia, remédio para a cura de todos os males, e metais em ouro.
deixaria uma incrível sabedoria com relação aos astros, astros que a ciência artificial contemporânea e moderna levaria anos para alcançar com suas lunetas. Já nesse tempo, eles conheciam e batizavam com os nomes. Muitos esquecidos, outros que até hoje perduram. Como numa prova desse tempo miraculoso. A ciência é mesmo um caduco surdo que se nega a aceitar o que sempre esteve evidente aos olhos. Mas nem sempre é evidente à sensibilidade. O que a ciência fez de bom foi soterrar crendices absurdas e conceitos místicos, sem valor algum. Mas também esse tempo foi se transformando com as novas gerações que vinham chegando e ignorando o movimento astrológico. Não se conformavam com o destino traçado. Achavam que cada um tinha o direito de traçar a própria vida. Se haviam nascido pequenos, lutariam, e com o esforço, tornar-se-iam grandes. Queriam provar que um destino medíocre não poderia ser do agrado de ninguém. E que ninguém poderia ser feliz vivendo limitado pela vontade soberana do alfabeto de astrologia. Mais uma vez, traídos pela expansão do livre-arbítrio, começaram um progresso contra as leis naturais, por acharem que o natural não satisfazia. E foi assim que provocaram a revolta do campo astrológico. Os resquícios desse tempo, vamos encontrar na antiga e lendária Arábia. Com seus castelos, seus romantismos, seus contos encantados. Resquícios suficientes para que os tantos reis ainda encontrassem bons astrólogos, que traziam o conhecimento dos antigos ancestrais. Astrólogos que ajudavam nos reinados que vieram depois da fase do alfabeto de astrologia. Resquícios que caminharam até a Grécia Antiga e foram suficientes para fundar toda uma mitologia em torno dos planetas, ficando como se fossem divindades. Netuno, divindade das águas, representado por um homem forte, segurando um tridente nas mãos. E foi caminhando e se transformando a mitologia, até que chegou um tempo que já não podiam fazer nenhuma distinção entre a fantasia e a realidade. Mas o triunfo da natureza quando encerra uma fase e passa para outra é muito grande. O fracasso foi daqueles que abusaram mais uma vez do livre-arbítrio e não se enquadraram dentro das leis naturais. Triunfou porque mostrou que com a natureza, ninguém pode. Com as suas transformações. Uma fase havia se encerrado, outra iria iniciar. Era o lumiar da fase espiritual na Terra. O findar da fase de astrologia. Ao entrar a fase da civilização artificial. O surgimento das religiões e ciências artificiais, e o comando espiritual. Então vieram os habitantes do espaço para orientar a humanidade. Esse foi o primeiro passo do espiritismo na Terra. Até que em 1935, houve a mudança de fase. A natureza mudou da fase espiritual para a fase racional. Cada coisa tem seu lugar no seu tempo certo.